Existe um vilão silencioso que pode estar destruindo a sua empresa e talvez você nem esteja se dando conta disso. No vídeo de hoje eu vou te contar qual que é esse vilão e quais são as ações que você pode tomar para mitigar os impactos causados por ele aí dentro do seu negócio. Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Manuel Victor e aqui eu falo sobre finanças, empreendedorismo e gestão. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e também compartilhá-lo com seus amigos e colegas empreendedores. Bom, a gente sabe que a rotina do empreendedor é bastante desafiadora. Ter que lidar com as vendas, as entregas para os clientes, as burocracias com a gestão do negócio, os movimentos de mercado, os movimentos dos concorrentes e tudo mais. E além disso, existem alguns vilões que acabam passando despercebido, especialmente para aqueles empreendedores que têm pouca afinidade com o tema de finanças, contabilidade, economia. E um deles é o que a gente vai falar aqui hoje. Esse vilão tem nome e ele se chama inflação. Antes de mais nada, é importante a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o que é a inflação. Se você fizer uma espécie de pesquisa popular, o boca a boca, perguntar para as pessoas o que elas entendem por inflação, eu tenho certeza que muitas pessoas vão responder para você que a inflação é o aumento dos preços. O problema é que essa definição popular acaba muitas vezes escondendo uma narrativa perversa que coloca os consumidores ou clientes contra as empresas e também os empresários. O aumento de preços causado pela inflação, na verdade, é o sintoma, não é a causa raiz. A inflação ela acontece basicamente por conta de dois motivos. O primeiro deles é o choque na oferta, ou seja, quando um produto ou um serviço ele se torna mais escasso no mercado e, por consequência, os seus preços sobem. Como foi o caso da pandemia, onde diversos produtos e serviços acabaram circulando menos na economia global, por sinal, e vários desses produtos ou derivados desses insumos muitas vezes tiveram os seus preços aumentados por conta disso, não somente no Brasil, mas de novo no mundo inteiro. E o segundo deles, que de fato é a principal causa de inflação, especialmente no momento que a gente vive atualmente, é a expansão monetária. Nada mais é do que o aumento do volume de dinheiro em circulação na economia. Pode não parecer óbvio para muita gente, só que o dinheiro também é uma mercadoria. Quando o volume de dinheiro no mercado aumenta, o seu preço diminui. É a lei de oferta e demanda. Por conta disso, a definição mais adequada para a inflação seria a perda do poder de compra do dinheiro. Mas por que o volume de dinheiro em circulação aumenta? Para a gente tratar sobre esse tema em específico, a gente teria que abordar aqui temas sobre economia e sobre também política monetária, que não vai ser o foco aqui desse vídeo. Mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui, para explicar o impacto que a inflação tem aí dentro do seu negócio, é que o nosso governo ele possui duas fontes primárias de financiamento. Uma delas é através da arrecadação de tributos, que são os impostos, e outra é através da emissão de dívida pública. Ou seja, quanto mais o governo gasta, mais ele precisa arrecadar tributos ou emitir dívida para poder cumprir com seus compromissos. Só que diferentemente de uma empresa privada, que quando não tem esses recursos a empresa quebra, o governo precisa encontrar praticamente uma fonte inesgotável de financiamento. E ele faz isso através do aumento dos impostos e também do aumento do endividamento através da emissão de dívida pública. Por sinal, o nosso governo brasileiro acabou de atingir um déficit nominal histórico, maior inclusive que na época da pandemia. E isso com certeza abre precedentes para que a gente tenha ainda mais inflação. Agora a gente já está na mesma página sobre o que é e o que causa a inflação. Mas como que isso impacta na prática a sua vida e o seu negócio? Eu preparei aqui alguns dados para exemplificar e também para deixar mais em evidência como que a inflação está impactando a sua vida e o seu negócio. O primeiro dado que eu quero trazer aqui para vocês é uma atualização do próprio valor do real. Então essa calculadora aqui, ela é encontrada lá no site do IBGE, a calculadora do IPCA, onde você pode corrigir o dinheiro no tempo. O que eu quero dizer com isso? Lá no mês 7 de 1994 foi quando foi implementado o Plano Real, quando surgiu a moeda que a gente utiliza hoje em dia aqui no Brasil. E o mês 4 é o último mês que a gente tem de referência do IPCA, o dado mais atualizado. E se a gente pegar R$100 lá de 1994 e corrigir para o mês de abril de 2024, a gente estaria falando de uma alta de 704%, totalizando aí R$804. Ou seja, se a gente corrigir R$100 pela inflação, que é medida pelo IPCA de 1994 até 2024, a gente teria aí
esse aumento estrondoso do valor dos R$ 100. Mas a gente pode, inclusive, olhar de uma forma que fica ainda mais evidente aquilo que eu comentei, que é a definição da inflação, que é a perda do poder de compra. Então, se a gente pegar os mesmos R$ 100 em 1994 e avaliar quanto que esses R$ 100 compram hoje em 2024, a gente está falando de pouco mais de R$ 12. Então, essa é a maior evidência do impacto da inflação no poder de compra das pessoas e, naturalmente, das empresas. E outro dado alarmante aqui que eu trouxe para vocês é esse aqui, que é a evolução da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, o tributo sobre a renda, e a evolução do salário mínimo. Então, observem que lá em 1994 o salário mínimo ele era de R$ 70 e a faixa de isenção do imposto de renda era de R$ 562. Aqui a gente tem a isenção do imposto de renda, atualmente em 2.824, e a gente tem aqui o salário mínimo atualmente em R$ 1.412. Quando a gente olha esse gráfico aqui, parece que tá ok, né? Os dois valores estão subindo, existe uma correção, mas quando a gente observa pelo múltiplo de salários mínimos para você passar a pagar imposto de renda, a gente vê o quão perverso está a situação, quão perversa está a situação atual. Então, lá em 1994, passava-se a se pagar imposto de renda a partir de 8 salários mínimos. E atualmente a gente já teve uma pequena correção, mas a gente está falando aqui de 2 salários mínimos, ou seja, a gente tem pessoas de baixa renda que ganham a partir de 2 salários mínimos pagando imposto de renda retido na fonte muitas vezes, né, por conta do CLT ou do Prolabore e tudo mais, o que é bastante grave em relação à perda do poder de compra. As pessoas estão pagando mais imposto em relação à renda que elas têm. Então, se a gente for fazer aqui uma análise de equivalência de quanto que deveria ser a faixa de isenção do imposto de renda, se a gente fosse levar em consideração aquele múltiplo de 8 salários, a gente estaria falando de R$ 11.332. Eu não estou falando aqui do teto do imposto de renda, eu estou falando aqui da faixa de isenção. Ou seja, quem ganha a partir de 4.000 e poucos reais, hoje já paga 27,5% de imposto de renda. Mas se a gente tivesse uma correção por 8 salários mínimos, digamos assim, se fosse fixada esse multiplicador para você passar a pagar imposto de renda, a gente estaria falando de passar a pagar imposto de renda a partir de R$ 11.332. E essa daqui é a síntese. Então, o salário mínimo atual é 1.412, a isenção atual é de 2.824, e se a gente fosse ajustar a faixa de isenção por 8 salários mínimos, o que era na época lá, quando surgiu o Plano Real, a gente estaria falando aí de R$ 11.332, uma defasagem de R$ 8.508, 301%, ou seja, é realmente assustador o impacto que a gente tem aí na perda do poder de compra em relação ao imposto de renda, né? Então, o imposto de renda, literalmente, ele reduz na veia o poder de compra das pessoas. Outra informação aqui importante é o teto do MEI. Então, trazendo agora para a realidade empresarial, a gente tem o surgimento do MEI lá em 2008, certo? Com um teto de R$ 60 mil. Depois teve um reajuste em 2018 para R$ 81 mil. Mas se a gente fosse pegar o teto do MEI surgido, né, em 2008 e corrigir esse teto do MEI pelo IPCA, esse teto hoje deveria ser de R$ 139 mil, praticamente R$ 140 mil. Então isso significa que a gente tem uma defasagem de R$ 58 mil, equivalente a 172%. E para chamar bastante a atenção de vocês, esse aqui eu considero o principal ponto desse vídeo aqui, inclusive, que é a questão da isenção, aliás, do teto do Simples Nacional. A gente sabe que apenas 8% dos empregos formais são gerados pelo Estado, 22% dos empregos são gerados pelas médias e grandes empresas, que naturalmente não são optantes pelo Simples Nacional, e 70% dos empregos formais são gerados por micro e pequenas empresas. A maior parte dessas micro e pequenas empresas são optantes pelo Simples Nacional. Então esse gráfico aqui, ele vai representar também um impacto direto na geração de empregos e da renda dessas pessoas. Então olha só, o Simples Nacional surgiu lá em 2006 com um teto de R$ 3.600.000. Com o passar do tempo, ele foi atualizado lá em 2018 para R$ 4,8 milhões. Surgiu uma nova faixa que elevou o teto do Simples Nacional. Mas se a gente fosse corrigir o teto do Simples Nacional de 2006 a 2024 pelo IPCA, nós estaríamos falando
de aproximadamente aí 10 milhões de reais para o teto do Simples Nacional se ele fosse corrigido pela inflação. Então, o teto que atualmente é de 4,8 deveria ser 9,7 milhões. Então, a gente tem uma defasagem de quase 5 milhões no teto do Simples Nacional, equivalente aí a 203%. Bom, e o que esses números estão nos dizendo? Se o dinheiro tem menos poder de compra e as faixas de isenção ou de teto de cálculo dos impostos permanece praticamente a mesma, significa que você está pagando mais imposto proporcionalmente à sua renda e ao seu faturamento. Talvez se você é de uma empresa do Simples, você pode dizer assim, mas o governo não está aumentando os meus impostos. E eu posso afirmar para você que sim, ele está aumentando seus impostos, simplesmente pelo fato de ele não corrigir os tetos de apuração tanto do Simples quanto do MEI e até mesmo do Imposto de Renda da Pessoa Física. Pense da seguinte forma, todos os anos a sua estrutura de custos aumenta, seus fornecedores, os salários, enfim. Então você se vê quase que obrigado a aumentar os seus preços para conseguir preservar as suas margens de lucro. E lembrando daquela narrativa que eu comentei lá no começo do vídeo, muitas vezes o seu cliente ou consumidor ele acaba tendo essa percepção equivocada de que você está aumentando os seus preços porque você é ganancioso, porque você quer colocar mais dinheiro no bolso. Só que na prática, esse aumento de preços é simplesmente necessário para manter o seu negócio vivo. E caminhando aqui para o final do vídeo, eu trouxe aqui 4 ações que você, empresário, pode tomar para garantir a perpetuidade da sua empresa. A primeira delas é revisar a sua precificação, pelo menos pelo IPCA todos os anos. Então eu já vi diversos empreendedores aí que acabam não fazendo esses reajustes de preço, até mesmo por conta de, muitas vezes, receio do impacto com seus clientes e tudo mais. Só que na prática, todo ano que passa que você não reajusta o mínimo, que é a inflação, você está perdendo dinheiro, porque você está tendo uma estrutura de custos maior por conta do impacto de todos os preços na cadeia e você não está repassando para os seus clientes. A segunda delas é reavaliar a sua estrutura de custo fixo e de custo variável. Assim como você precisa aumentar os seus preços, os seus fornecedores também precisam. Então é importante que você sempre avalie a sua estrutura de custo fixo e variável e também o seu markup, que vai construir a sua precificação. Ponto importante é que por mais que a gente tenha o IPCA como um indicador da inflação, ela não é uma verdade absoluta para a sua cesta de consumo. O que eu quero dizer com isso? Os produtos e serviços que você consome, que a sua empresa consome, podem ter reajustes maiores do que a inflação. Então não basta você olhar apenas o indicador da inflação, ele é o mínimo, mas você precisa também avaliar a cesta de consumo de produtos e serviços da sua empresa e ajustar o seu markup para refletir no seu preço de venda. O terceiro é avaliar o seu regime tributário. Então, com o aumento do faturamento simplesmente por conta da inflação, isso também significa que você passa a pagar mais imposto por conta das faixas do Simples Nacional, falando especificamente de empresas do Simples. Então, os anos vão passando e você acaba faturando mais por conta desses reajustes de preço e com isso você vai entrando numa alíquota maior, pagando um imposto maior. E muitas vezes as alíquotas finais, digamos assim, do Simples Nacional, elas podem apresentar um total de imposto maior do que outros regimes tributários, como o lucro presumido e até mesmo o lucro real. Então é importante que você tenha o apoio de especialistas para tratar desse tema em específico, e nesse caso a Marvi pode te ajudar. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor se você está pagando o mínimo de imposto dentro da legislação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer contato e um dos nossos especialistas vai te explicar o que a gente pode fazer para apoiar a sua empresa. E por fim, não menos importante, buscar conhecimento. É importante que você busque conhecimento sobre finanças, economia, para entender esses movimentos macroeconômicos e também políticos e como que isso impacta aí na sua empresa. Infelizmente, a gente vive num país que faz uma péssima gestão de recursos e acaba punindo o cidadão comum e também dificultando o ambiente de negócios. Lembre-se sempre que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também seu feedback aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações aí das novas publicações. Por hoje era isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto! Aproveitando, eu vou deixar um link aqui de um vídeo do mestre Fernando Urrich sobre uma outra forma como a inflação se manifesta e impacta o seu dia a dia.